Olá meus amores, bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Dri Ferreira e eu tenho esse canal aqui no YouTube para falar de tudo um pouco. Eu vendo brigadeiro nas ruas e aqui nesse canal eu tô sempre ensinando dicas de vendas, mostro meus dias vendendo na rua, mostro receitinhas dos meus brigadeiros também. Então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho também para receber notificação dos próximos vídeos, porque amanhã vai sair a receita mais pedida de todas, que é o do brigadeiro tradicional. Eu sei que muitas pessoas falam, mas brigadeiro todo mundo sabe fazer, o brigadeiro tradicional todo mundo sabe fazer, é super fácil. Mas não, eu vou ensinar vocês a fazer um brigadeiro tradicional maravilhoso, do jeito que você nunca comeu. É espetacular, gente. Então se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder o vídeo de amanhã, tá bom? Que ele vai sair amanhã às 8 horas. E hoje eu vou contar algo que muitas pessoas têm me pedido, muitas pessoas têm perguntado sobre isso. E eu vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história, contar pra vocês como que eu comecei a vender brigadeiro, quando que foi, por que foi, como que eu cheguei até aqui. Então, quando eu comecei a vender brigadeiro, eu tinha apenas 16 anos, gente. Isso mesmo, faz muito tempo. Eu tô com 30, fazem 14 anos que eu comecei a vender brigadeiro. Foi numa época que eu era solteira, morava com os meus pais. Foi numa época assim que a gente estava passando muita dificuldade financeira. O meu pai precisou de parar de trabalhar por alguns motivos, ele é advogado, mas ele teve que dar um tempo de trabalho dele, né, por questões de saúde e tal, então ele precisou parar de trabalhar. Minha mãe, ela tinha loja há uns anos atrás, mas ela tinha fechado a loja, então ela estava sem trabalhar, ela tinha loja de lingerie, e assim, eu com 16 anos ainda não trabalhava, só estudava. E aí a minha mãe teve a ideia de começar a vender brigadeiros. Gente, eu nunca tinha, assim, tido experiência com cozinha, nunca fui daquelas crianças que começa a cozinhar desde cedo e começa a aprender. Eu fui aprender a fazer feijão depois que eu casei, então, assim, eu não era de ficar na cozinha o tempo todo com a minha avó, com a minha mãe. Lembro, assim, de algumas vezes eu cozinhando com a minha avó, cozinhando não, fazendo bolo, ajudando a fazer bolo, mas era meio que um desastre. E aí com 16 anos, minha mãe quis começar a vender os brigadeiros e ela propôs pra eu entrar junto na onda e eu fui junto na onda. Então a gente fazia os brigadeiros, mas não era nada desses brigadeiros que eu posto aqui, que eu faço hoje, desses gourmets e tal. Não, era brigadeiro, beijinho, morango. A gente fazia de amendoim também. Acho que na época a gente fazia de nozes, porque nozes era barato, né? 14 anos atrás. E acho que tinha mais algum sabor, mas eram simples, gente. Aqueles brigadeiros super básicos, que nem ia creme de leite, não era gourmet, nada. E o que a gente fazia? A gente fazia os brigadeiros menorzinhos, colocava numa cestona desse tamanho assim e saía pra vender, né? Colocava todos eles ali e vendia 50 centavos, eu lembro. A gente vendia 50 centavos. Gente, eu morria de vergonha. Muita gente diz que tem vergonha, que não consegue sair pra vender, que, né, não consegue falar com as pessoas. Eu era assim. Não sei se por conta da idade, mas eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida de chegar nos lugares, chegava em alguma festa, por exemplo, e eu não conseguia cumprimentar as pessoas, tipo, né, cumprimentava, educada, mas tímida. Eu não ia fazer amizade, ficava conversando e tal, não, eu ficava lá no meu canto. Se alguém viesse falar comigo, ok, beleza. Agora, se ninguém viesse falar comigo, eu ficava lá a festa inteira sentadinha no meu canto. Então eu era muito tímida. E minha mãe sempre foi mais cara de pau, assim. Né? Ela sempre... Inclusive minha mãe tem canal, gente. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, tá bom? Que ela posta receitinhas também. Tudo que eu sei, tudo que eu faço, eu aprendi com ela. Então vai lá no canal dela pra ver as receitinhas top dela também. E aí a gente saía pra vender, né? Ela bem mais cara de pau, super falante, e fala bem, fala alto e tal. E eu fui. Aí chegava nos lugares assim, eu ia meio que atrás dela, sabe? Ai, mãe, que vergonha, meu Deus do céu, tô morrendo de vergonha. Aí ela, vai, velho, oferece, oferece. Aí eu, não, mãe, vai você, eu fico aqui segurando a cesta. Eu sirvo, vai falar pra ela. Vai, você oferece, a pessoa quiser, eu sirvo o brigadeiro. Aí, tá bom. Aí ela ia na loja e eu ficava lá morrendo de vergonha. Aí quando ela vendia alguma coisa, eu ia lá, servia e tal.
E assim foi indo, gente, assim foi indo. E eu fui perdendo a timidez, aos poucos eu fui me acostumando. E aos poucos eu fui gostando daquilo, sabe? Eu lembro dessa época, assim, com muito carinho. Apesar de ter sido uma época muito difícil da nossa vida, foi realmente, assim, muito complicado financeiramente falando. A gente não tinha dinheiro para praticamente nada. Foi uma época, assim, onde eu descobri a minha paixão pelos doces, sabe? Eu comecei a descobrir que era aquilo que eu gostava de fazer, que era aquilo que eu queria fazer. E assim, eu lembro com muito carinho dessa época. E porque os brigadeiros também, eles salvaram a gente naquele momento. Sabe, pra quem não tinha dinheiro pra comprar um pãozinho na padaria, a gente começou a ter dinheiro pra pôr comida dentro de casa, pra pagar algumas contas. E os brigadeiros foram ajudando e a gente junto ali, eu aprendendo o valor daquilo, aprendendo o valor de trabalhar, de fazer. E aí passou um tempo, a gente acabou parando de vender os brigadeiros, meu pai voltou a trabalhar, as coisas, né, se alinharam, ficou tudo bem. Eu fui estudar em São Paulo quando eu fiz 18 anos. Gente, mas eu nunca parei de fazer os doces. Vender na rua não foi sempre que eu vendi, mas depois desse tempo de quando eu vendia com a minha mãe, a gente começou a trabalhar na Páscoa. Então desde os meus 16 anos que eu faço ovos de Páscoa também, a gente trabalha todo ano junto. E a gente faz muito ovo de Páscoa, muito chocolate. E eu fui aprendendo com ela. No começo era aqueles ovinhos normais, né, só recheadinho e tal, crocante. A gente acho que nem fazia recheado no começo. Aí depois foi melhorando. Hoje a gente faz uns ovos muito mais incrementados, ovos de colher, ovos decorados. Então com o tempo a gente foi, né, melhorando, foi adquirindo técnica, experiência. Eu me casei quando eu tinha 21 anos, tive a minha filha Isabela quando eu tive 22 anos, eu tive a Isabela, hoje ela tá com 8 anos. E aí mais uma vez teve alguns momentos de crise financeira, foi meio complicado no começo, foi meio difícil. E aí mais uma vez eu voltei a vender doces na rua. A gente já vende de tudo. Eu já vendi brigadeiro, eu já vendi pão de mel, alfajor, salada de fruta, salgado, bolo de pote, bolo de cenoura, um pedaço de bolo de cenoura, suco, aquele suco com leite batido no liquidificador. Gente, de tudo, empada, torta de frango, de tudo. Então, assim, em alguns momentos, logo que minha filha estava menorzinha, meu marido trabalhava, só que não era o suficiente, porque ele não tinha um emprego assim, né, tão bem remunerado. Era um emprego normal, acho que ele ganhava um pouco mais de salário mínimo na época. E aí, novamente, eu saí para vender os meus doces na rua e aquilo completava a minha renda. Minha mãe me ajudava ficando com a minha filha para eu sair para vender. Teve um tempo que eu coloquei ela na creche também, depois que ela cresceu um pouquinho. E aí, né, continuei vendendo. Muitas vezes o meu marido saía para vender também. Teve um tempo que eu ficava em casa fazendo, que eu não tinha com quem deixar a minha bebê, né, Isabela. Então, eu fazia as coisas, ele pegava e saía para vender. Então, a gente trabalhava em conjunto. Até meu marido entrou na onda. Isso tudo a gente morava em Santa Isabel, gente. Desde que eu comecei a vender os brigadeiros com a minha mãe, até quando eu casei, tive a Isabela, eu morava em Santa Isabel, que é interior de São Paulo. E aí a gente decidiu vir pra Caraguatatuba, quando meus pais decidiram vir pra cá, a gente decidiu que ia vir também. Eu, Michel e Isabela. Só que a gente não tinha emprego certo, a gente não tinha nada. O que a gente fez? Opa, vamos vender doce na rua. E foi isso que a gente fez. A gente chegou aqui em Caraguá, na época eu vendia bolo de pote. E aí eu fazia os bolos, eu lembro que minha mãe tinha uma mesona assim bem grande na cozinha. E aí eu montava todos os bolos de pote ali naquela mesona. E mais uma vez meu marido saía pra vender. E aquilo ia dando nosso sustento. E aí muito tempo aqui em Caraguá a gente vendeu coisas na rua. Esse era o nosso sustento. Né? A gente tinha uma bicicleta cargueira, então meu marido colocava um isopor bem grande ali, colocava um monte de salgado, aí no outro isopor ele colocava pão de mel, alfajor, bolo de cenoura, suco natural, e aí ia vender. E eu ficava em casa fazendo e ele saía para vender. E muito tempo isso foi o nosso sustento. E aí depois ele conseguiu um bom emprego, graças a Deus. Em seguida eu engravidei da Manu. Foi uma gravidez assim bem puxada. Tô tentando resumir o mais breve possível a minha história, que se vocês quiserem que eu conte algo mais detalhado,
sobre tudo isso, vocês comentam aqui embaixo que eu faço um vídeo só sobre isso. Mas eu tô tentando, assim, contar bem resumido tudo que aconteceu. Então eu tive uma gravidez bem delicada, assim, não de risco, mas eu me sentia muito mal, eu tinha muita indisposição. Na gravidez da Isabela eu não fiquei desse jeito, mas da Manu eu fiquei muito cansada, eu fiquei muito indisposta. Eu lembro que eu não via a hora dela nascer para que eu pudesse voltar a me sentir bem, porque era uma indisposição constante o tempo inteiro. Então eu não dava conta de trabalhar. Eu trabalhei até um mês antes de eu engravidar. Eu lembro que eu saí do trabalho em dezembro e engravidei em janeiro. E aí depois disso eu não trabalhei mais, porque eu realmente ficava muito cansada. Eu até, né, eu tava fazendo alfajor, tava fazendo pão de mel, mas aí depois de um tempo eu parei, porque eu realmente não me sentia bem. Eu não tava dando conta, sabe, porque, gente, cansa, desgasta, gasta energia. Você ficar o dia inteiro na cozinha fazendo doce, é cansativo, não vou dizer que não é, vale muito a pena, mas é cansativo. E eu grávida da Manu, eu não dava conta de fazer isso. E aí, como meu marido estava trabalhando e aí ele estava ganhando um salário até que legal, que dava para sustentar a gente, então eu dei uma parada. Aí, ok, a Manu nasceu, né, era uma bebê tranquila, mas que era muito grudada em mim. Ela só queria peito o tempo inteiro, então ela só queria ficar comigo. Ela não pegou mamadeira, eu não quis dar chupeta, então ela só queria ficar comigo o tempo inteiro. Então, mais uma vez, foi difícil para que eu fosse trabalhar, vender alguma coisa. Eu não quis pôr na creche, realmente foi uma escolha minha. Hoje ela vai fazer 2 anos e desde maio, fazem 4 meses, que eu voltei a vender os doces na rua. Por quê? Eu trabalhei na Páscoa anterior eu não tinha trabalhado porque a Manu tava muito pitiquinha e eu realmente não ia dar conta de fazer ovo de Páscoa, porque a Páscoa é realmente muito puxada. E aí essa Páscoa eu trabalhei, a gente fez mais de 50 quilos de chocolate, eu e minha mãe, só nós duas trabalhando. E a Cleo também, que é a moça que trabalha aqui em casa, ela ajudou bastante, principalmente com a casa, né, porque se não tem alguém que cuide da casa, fica muito difícil dar conta de tudo. E aí a gente fez mais de 50 quilos de chocolate nessa Páscoa desse ano, gente, foi muito ovo de Páscoa. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, vou deixar no link aqui embaixo, que eu coloquei até uma foto sobre os ovos de Páscoa, que eu até dei uma sumida aqui do canal, não conseguia postar vídeo porque a gente chegou a trabalhar 40 horas direto, gente. Quando eu falo 40 horas, é 40 horas trabalhando mesmo, 40 horas com a mão na massa ali, fazendo o ovo, parando só tipo meia horinha pra comer uma pizza rapidinho e voltar a trabalhar. E sem dormir, 40 horas direto. Então a gente fez muito chocolate. E aí acabou a Páscoa, eu parei, falei, meu Deus, e agora? E agora? Fazer o quê? Não vou trabalhar, não vou fazer mais nada, a Páscoa acabou, né? Não tem mais ovo de Páscoa pra fazer. O que eu faço? Não quero colocar a Manu na creche ainda, ela tá muito novinha, não quero pôr na creche pra ir procurar emprego. E aí, a minha mãe teve a ideia, por que você não volta a vender brigadeiro como a gente fazia? Você sempre fez isso e tal, por que a gente não faz isso, né? A princípio ela foi comigo, por que a gente não vende brigadeiro na rua? E aí foi que a gente começou, só que a gente falou, não, mas dessa vez vamos fazer brigadeiros mais gourmets, né? E aí a gente começou com o tradicional, beijinho, morango, churros, leite ninho com Nutella e amendoim. Foram 6 sabores que a gente começou. Se dá uma olhadinha nos vídeos desde o começo que eu falo sobre brigadeiro, né? Vocês vão ver que foram esses os primeiros sabores. E aí a gente decidiu sair para vender novamente, tem 4 meses. A gente começou a vender, foi muito bom. Ela vendia nas lojas e eu ficava no calçadão vendendo para as pessoas que passavam ali e tal. Então a gente vendia em dupla. Só que aí chegou um tempo, ela viu o quê? Que assim, eu tava precisando muito e tava meio difícil por causa da Manu, porque a gente deixava a Manu com a Cleo aqui, que é a moça que trabalha aqui em casa, até 4 horas, só que ela tinha que sair às 4 horas. E aí a gente tinha que vender correndo e tal pra voltar, pra pegar a Manu. E aí, nossa, tava muito corrida e às vezes não dava tempo de vender. E aí a minha mãe percebeu que, assim, na verdade ela, pra me ajudar, né, ela falou, não, faz assim, vai só você vender, eu fico com a Manu e você vai vender, né, e é o seu trabalho e tal. E aí, então, aí tudo ficou, nossa, 1000 vezes melhor, porque aí a minha mãe fica com a Manu à tarde,
Eu saio pra vender, vendo os meus brigadeiros tranquilamente, sem pressa, no tempo que eu preciso, né? Como vocês têm visto aí nos vídeos que eu faço vendendo. E aí ela fica com a Manu e eu volto pra casa e tá tudo bem. Então, gente, resumindo a minha história em relação aos brigadeiros e aos doces, é isso. Eu queria contar um pouco pra vocês mais ou menos de como foi, de como tudo aconteceu, de como eu cheguei até aqui, de como eu voltei a vender brigadeiros, né? Eu já trabalhei também registrado, trabalhei em 3 lugares registrados nesse meio tempo, mas não vou entrar em detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas já trabalhei com telemarketing, já trabalhei na C&A como no atendimento e já trabalhei numa empresa de faxina aqui em Caraguá, faxina de escolas. Então eu já trabalhei em várias coisas registradas, só que aí eu percebi que não era isso que eu queria. Eu não queria trabalhar para os outros, eu não queria ter um horário presa, eu não queria, sabe, ter aquele salarinho, merrequinha no final do mês. Agradeço a Deus, claro, por todo esse tempo que eu tive, esses empregos que me ajudaram naquele momento. Mas o que eu falo, eu escolhi, eu vi que o melhor era fazer o que eu tenho feito hoje. É o que eu gosto, é o que eu amo fazer. Eu me sinto feliz de estar aqui na cozinha fazendo brigadeiro, de estar sempre testando receitas novas. É isso que eu quero, ter o meu próprio negócio, ser dona do meu próprio negócio, fazer o meu trabalho, fazer as minhas receitas, poder trazer isso pra vocês aqui também no canal e poder falar pra vocês que vocês também podem fazer isso. Gente, não tô falando pra vocês chegarem amanhã lá pro seu patrão e falar, ó, vou pedir minhas contas, não quero mais trabalhar, vou fazer brigadeiro pra vender na rua. Não tô falando isso, gente. Isso foi a minha escolha, né? A gente tem que ser responsável também, ver o que é o melhor pra gente naquele momento. Então é isso que eu vou fazer o que eu amo, eu vou levar isso pras pessoas, porque é o que me dá prazer, é o que me faz feliz. Então isso eu quero falar pra vocês, que vocês também podem fazer isso, gente. Vender na rua dá dinheiro, seja doce, seja salgado, seja brigadeiro, seja pão de mel. Dá dinheiro, dá pra ser feliz fazendo isso. E é isso, gente. Eu não vou ficar me alongando muito, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Depois eu vou fazer um vídeo contando um pouco mais a respeito disso, talvez falando sobre as minhas experiências profissionais. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso aqui e por que eu decidi sair, como que foi e tal, aí vocês comentam aqui embaixo que eu falo também sobre isso, tá bom? Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta brigadeiro gourmet, beleza? Pra eu saber que você assistiu o vídeo até aqui. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe seu joinha no vídeo também. E não esqueçam que amanhã tem receitinha do brigadeiro tradicional. Não percam. Amanhã às 8 horas, receitinha do brigadeiro tradicional. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.